Ora, bom dia, espero que esteja tudo bem desse lado. Sou o Ricardo e este será o episódio 8 do podcast Talvez Incomode, que é sobre livros e histórias. Esta semana admito que pela primeira vez estive muito indeciso sobre qual livro escolher, porque fiquei encalhado em dois que gosto muito, mas depois do apagão fez-se luz aqui na cabeça e percebi qual seria a melhor escolha. Por isso, vamos lá ao conteúdo deste episódio com o título O problema é teu ou meu? Como já estão habituados, pelo menos os ouvintes mais assíduos, sabem que eu costumo contar sempre a história de como cheguei ao livro escolhido para cada episódio. Por isso, vamos lá começar do início. Já partilhei aqui no episódio 4 um pouco sobre a amizade engraçada que tenho com a Isabela e ela vai voltar a estar presente na história deste episódio. Para quem ouviu esse episódio, talvez se lembre que falei que a Isa fez parte do meu primeiro clube de leitura, que na verdade éramos só eu e ela, e disse também que nós tínhamos sempre muitas conversas, debates ou, como ela dizia, brisas. E é justamente aqui que quero retomar. Nós passámos imenso tempo nessas brisas, a falar sobre os livros que íamos lendo e sobre muito mais, porque acabámos por relacionar outros temas. E vocês já devem ter reparado que eu sou, um pouco chato, mas o que talvez ainda não saibam é que eu tenho a mania de achar que tenho a solução para tudo e para todos. Então, houve uma vez que, no meio de uma dessas conversas, comecei a dizer à Isa que achava que a maior parte das pessoas vive em piloto automático, sem conseguir parar para saborear as pequenas coisas ou sem dar a devida atenção às pessoas mais próximas. E, num tom de desabafo e sincera estupidez, acabei por dizer-lhe que as pessoas são malucas. Ou seja, estava ali basicamente a fazer um sermão, a dizer que estava tudo errado com o mundo e que eu, claro, teria as melhores soluções para ajudar as pessoas e o mundo. E é aqui que entra a capacidade incrível da Isa. Aquela sensibilidade de observar e de saber exatamente o que dizer. Ela lá me deixou terminar o meu sermão e, no seu jeito simpático, virou-se para mim e disse: Sabe, Rick, sei um livro que você deveria de ler. E eu, desconfiado, perguntou-lhe qual. Ela respondeu: O Alienista do Machado de Assis. Perguntou-lhe o porquê e ela apenas disse: Acho que tem tudo a ver com o que acabou de falar sobre as pessoas estarem malucas. E lá está, depois dessa abordagem dela, fiquei muito intrigado. Mas há que salientar aqui três coisas. Primeiro, fico sempre curioso quando alguém me convence ou sugere um livro dizendo que deveria de o ler, principalmente se for uma pessoa que me conhece bem. Segundo, ela tocou-me na ferida porque sou um grande fã de Machado de Assis, considero como um avô. E terceiro, dando já um spoiler, ela sabia muito bem o que estava a fazer ao recomendar-me este livro. Vamos lá então falar do livro O Alienista do Machado de Assis. Vou falar primeiro do autor, ou seja, da pessoa que gostaria que tivesse sido meu avô. Chama-se Joaquim Maria Machado de Assis, nasceu e viveu no Rio de Janeiro, no século XIX, e veio a falecer no início do século XX. Ele foi descendente de escravos, pobre, órfão muito cedo, não teve educação formal e foi funcionário público, mas, não obstante, ter surgido como o mais excêntrico escritor que o Brasil já conhecera. Cedo alcançou enorme reputação literária, fundando e presidindo a Academia Brasileira de Letras. Escreveu em vários géneros, mas destacando-se enquanto romancista, contista e cronista. Os seus romances ainda surpreendem pela atualidade, pelo inesperado do humorismo filosófico e pelo cosmopolitismo. Das obras mais conhecidas dele são Memórias Póstumas de Brás Cubas, livro singularmente extravagante que marca toda a sua obra. Aliás, foi esse livro que fiquei a conhecê-lo e fiquei rendido. Escreveu também Dom Casmurro, que adorei. Tem também Quincas Borbas, que ainda não li, mas está na minha lista. A escrita dele é hilariante e divertida. É o autor responsável por me provocar o maior número de gargalhadas, sem qualquer dúvida. Podia facilmente ter escolhido outro dos livros que li, mas achei apropriado falar do Alienista, que, para quem ainda não conhece, é um livro pequeno,
publicado em 1882, que primeiro foi publicado em capítulos num jornal e depois juntaram todos esses capítulos para criar um livro. A história passa-se em Itaguaí, uma cidade fictícia no Brasil, e gira à volta de um médico chamado Simão Bacamarte, que decide abrir uma casa de saúde, chamada Casa Verde, para estudar a loucura. A ideia inicial parece bastante simples: isolar e tratar as pessoas que, na visão dele, apresentam algum distúrbio mental. O problema é que, com o tempo, o conceito de loucura começa a ficar cada vez mais amplo. Simão começa a internar todo o tipo de gente, pessoas com manias, com comportamentos diferentes, ou simplesmente aquelas que não se encaixam na norma que ele próprio definiu. O que era para ser uma missão científica acaba por se tornar algo completamente absurdo. No fundo, o Alienista é uma sátira brilhante. Tem como humor e a ironia para fazer uma crítica à ciência, ao poder, à sociedade e até ao próprio conceito de normalidade. Ele vai mostrando como a linha entre sanidade e loucura pode ser muito mais fina do que parece. Ao lembrar-me da história e da conversa que tive com a Isa, percebi que o que eu desabafei naquele dia sobre as pessoas parecerem todas malucas já tinha sido pensado de forma muito inteligente e provocadora pelo simpático Machado de Assis. O Alienista mostra que, no final, a tentativa de controlar e definir o que é normal acaba por revelar muito mais sobre quem tenta controlar do que sobre quem é controlado. É um livro que provoca desconforto, mas também um certo prazer porque obriga-nos a olhar para o mundo e para nós próprios de uma forma diferente. E sem muito mais a acrescentar, só vou dizer mesmo, por favor, leiam Machado de Assis. Vamos lá à mania do intelectual e ver o que é que eu escolhi para hoje. A mania do intelectual. Hoje voltei às palavras e a palavra que escolhi é clarividência. A palavra vem do francês clairvoyance, que por sua vez deriva do latim clarus, ou seja, claro, brilhante. Videre significa ver. Clarividência significa ver com clareza ou ver claramente, e a capacidade de perceber ou compreender algo com profundidade e nitidez, mesmo quando não está imediatamente visível ou óbvio. A palavra pode ter dois sentidos principais: sentido esotérico, paranormal, e sentido figurado e filosófico, que é mais para este lado que eu estou inclinado. Ou seja, capacidade de entendimento profundo, discernimento aguçado, intuição intelectual ou emocional sobre as pessoas, situações ou o mundo. No fundo, e relacionando com o livro que falei hoje, penso que é acertado dizer que talvez a maior loucura seja procurar clarividência num mundo onde ninguém sabe muito bem o que é normal. E pronto, acho que estavam assim. E nesta semana eu trago-vos aqui um acontecimento que para mim trouxe-me bastante conforto, emocional, e fiquei todo contentinho. Que foi o seguinte: na semana passada, aliás, há 2 semanas atrás, eu fiz um episódio que se chama A Liberdade Requer Coragem, que eu falava do livro, de um dos livros que eu mais gostei, que é O Caderno Proibido, da Alba de Céspedes. E nessa mesma semana eu tinha partilhado a história que eu tive do ritual pascal que a minha família tem e dos livros que eu retirei da biblioteca cheia de estatuto da minha tia, que foram os livros do Victor Hugo, Os Miseráveis, que ainda estou a ler e admirado com a qualidade do livro. Eu não contei uma coisa que se passou nesse episódio. A minha tia ficou surpreendida por eu gostar muito de ler e desabafou comigo que gostaria de ter esse hábito, mas sempre que tentou ler, ou foram livros enormes ou livros que não lhe puxava para leituras, e eu disse-lhe a ela que teria um livro que acho que seria ideal para ela, pelo menos ganhar o hábito, que foi exatamente esse, o Caderno Proibido. E então, quando nós tomamos o pequeno almoço em casa dela, o almoço já não seria em casa dela, mas sim
na casa de uns primos e eu disse-lhe que de lá até a casa dos meus primos iria passar por minha casa e ia trazer o livro para depois ela ler quando quisesse, sem impingir nada, nem tempos, nem nada disso. Só lhe avisei é que o livro está todo anotado e cheio de post-its para ela não ligar muito àquilo. Pronto, a história ficou por aí. Passado uma semana, a minha tia veio buscar a minha mãe para dar uma volta e eu também saí ao mesmo tempo de casa e a minha tia estava no carro e aconteceu uma coisa muito engraçada, que claro, eu cumprimentei-a, mas foi à minha vida, em direção oposta, e ela abriu a porta do carro, toda contente, virou-se para mim e disse que já tinha lido 40 páginas do livro e que estava a adorar e queria saber o que é que a personagem principal iria fazer ao diário. E eu achei mesmo muito engraçado, porque primeiro a minha tia teve aquele ar de criança, toda contente a ler algo que lhe entusiasma, e depois pela própria partilha quase ali em público, porque havia pessoas a passar, e mesmo a minha mãe, ou seja, é um pouco caricato, mas fiquei mesmo contente, até ia tomar café e fiquei a pensar naquilo, porque vá, não, lembro que não era um dia que estava a ser propriamente bom, mas aquele episódio fez-me ficar mais alegre. E ela está a devorar o livro, ainda bem, e eu gosto disso. E nessa mesma semana recebi uma mensagem de um grande amigo meu a partilhar uma foto do mesmo livro, ou seja, ele comprou o livro para ler. Eu nem sequer falei com ele, ou seja, deduzo que ele anda a ouvir os episódios e fiquei mesmo, vá, contente também por saber que as pessoas estão a dar importância às minhas sugestões e do que é que eu falo aqui nos episódios. Mais uma vez, são estas pequenas coisas que me vão fazendo o dia e a semana, neste caso, não é? Porque é de semana a semana. Por isso, não tenho mais nada a acrescentar, estou bem, contente, soltinho e foi isto que trouxe para este episódio, está bem? Por isso, agradeço-vos por terem ouvido com paciência, desejo-vos uma boa semana, até já e boas leituras.